O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestido da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, Padre Eduardo, querido povo de Deus, boa noite. Como a maioria não me conhece, sou o Padre José Haroldo, ou Padre Haroldo, né? Eu passei por aqui, morei um ano como irmão Haroldo, né? E nós fizemos comunidade junto com o Padre Marcos por um ano. E depois eu fui transferido para Jacobá, no Pará. Mas ainda como irmão, fui ordenado lá em Jacobá como diácono, depois em Marituba como padre. E foi uma boa turma de ordenação em Marituba, né? E Jacobá também, uma ordenação diaconal. E agora eu estou em missão, justamente lá na terra do Padre Eduardo Limoeiro, Pernambuco, que estava no Mato Grosso do Sul, a paróquia Santo Antônio, né? Quando Eduardo está presente lá, que a antiga paróquia era Santo Antônio, então você inicia essa trezena, e lá também a gente fazia a trezena a Santo Antônio. Então, uma alegria poder celebrar com vocês. Tem gente que diz assim: a gente lembra do senhor como irmão, da apresentação que fez quando era ali na associação. Fizemos aí no tempo da animação vocacional. E estamos aí, nessa caminhada, juntos, que é aquilo que nós celebramos com muita alegria hoje, nesta solenidade, a ascensão do Senhor. A primeira leitura faz um resumo, o que é mesmo a ascensão. Fala justamente desse tempo que a escola pascal nos ajudou. Desde a nossa celebração da Vigília Pascal, a liturgia nos foi educando para que nós pudéssemos dar passos firmes, como verdadeiras testemunhas. Os primeiros relatos da Vigília Pascal, no primeiro domingo da Páscoa, foi assim: os discípulos e as mulheres
elas foram à procura de Jesus. Elas não se conformavam com aquilo que havia acontecido com a morte do Mestre, mas de madrugada elas foram à procura. Então, os relatos da vigília pascal, do domingo de Páscoa, é isso. Os discípulos que estão à procura, e aí vão ao túmulo, lá não encontram ele, encontram os traços, pedra retirada, panos dobrados, mas não encontram ele. Durante a oitava da Páscoa, nos é apresentado que Jesus agora, ele vai ao encontro da comunidade. Enquanto que a comunidade estava procurando ele pelo túmulos, e lá ele não estava mais, agora ele que vai ao encontro da comunidade. E vai ao encontro da comunidade também lá no seu lugar, lá quando a comunidade se encontra triste, desorientada, como o discípulo de Emaús, que vão voltando para casa, todo desanimado, e ele se faz peregrino, se faz caminheiro com a comunidade. Depois se apresenta, lá no meio da comunidade, se apresenta na beira do mar, onde o discípulo também estava ali pescando, porque estava desanimado, não tinha o que fazer. No domingo, o segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da misericórdia, ele se apresenta no meio da comunidade. E a partir daí, a gente vai encontrando, ou melhor, a gente vai aprendendo na escola pascal, esse Jesus que vai educando a sua comunidade para que a comunidade pudesse dar passos depois que ele não estivesse mais lá. E foi fazendo isso para que a comunidade também não ficasse com medo, a comunidade tivesse condições de levar adiante a missão. Por isso a comunidade precisava da paz, por isso a comunidade precisava da unidade, por isso a comunidade precisava reconhecer a presença dele de maneira diferente. E ele foi mostrando como é que isso se faz. Por isso que na primeira leitura faz esta síntese. Quem foi este Jesus? Como ele viveu? Quais foram os sinais que ele deixou para a comunidade após a sua ressurreição? Ele não deixa a comunidade órfã porque ele ama, porque ele cuida. E por isso que ele pede que ele, voltando para o Pai, ele envia o Espírito que vai fortalecer a vida da comunidade, vai fazer com que a comunidade se abra para compreender tudo aquilo que aconteceu com ele, mas aquilo que as próprias Escrituras já haviam revelado isso. Então, é de alguém que vai, mas está muito preocupado com a sua comunidade. Por isso, lá nas suas últimas palavras, que foi aquilo que a gente escutou na semana passada, ele vai recordar que o fundamental, o mais importante para perceber a presença dele na vida da comunidade é quando a comunidade ama. Permanecei no meu amor. Assim como o Pai me amou, eu amo vocês. Amai-vos uns aos outros. Então, esse testamento que ele deixa para a comunidade é porque a partir do momento que a comunidade se ama, que a comunidade vive o amor, ela é a presença do ressuscitado. É o amor que nos une, é o amor que nos fortalece, e é o amor que nos torna comunidade. Porque senão nós seríamos apenas uma associação de pessoas. Mas nós somos mais que isso, nós somos uma comunidade. A comunidade que deve se amar, a comunidade que deve se querer bem. Uma comunidade que tem dificuldades como outras, mas a comunidade encontra força, encontra no amor para
irmãos e irmãs. A segunda leitura nos fala de Jesus como cabeça, porque a comunidade, a igreja, é o seu corpo, e não existe cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça, exceto o quê? No folclore popular, a mula sem cabeça. Vocês já viram? Alguém já viu a mula sem cabeça? Né? É no folclore popular existe a mula sem cabeça. Mas não existe o corpo sem a cabeça sem corpo por aí. Se vocês encontrarem, corram. Né? Jesus está dizendo que Ele é a cabeça que torna esse corpo movimentado, esse corpo vivo. E nós, como comunidade de Santo Antônio, somos este corpo. Mas é o Senhor, é Ele que nos dirige. Isso é muito importante, cada um com a sua importância, com sua contribuição para fazer viva esta comunidade. Na nossa paróquia, Nossa Senhora do Carmo, nós somos 18 comunidades. Eu estou lá há 3 meses. Confesso a vocês que tem dia que o negócio não é fácil não, porque tem tanta coisa que a gente não consegue acompanhar tudo. O Padre Eduardo sabe quem era o pároco? Padre Osmair, né? Então vocês sabem que o Padre Osmair, na sua dinâmica, então, passou 12 anos lá. E olha a responsabilidade minha, que me colocaram no colo para levar a paróquia adiante depois de 12 anos de Padre Osmair, né? Mas, com a graça de Deus, a gente vai levando, vai buscando meios justamente oração. Foi tu que me escolheu e colocou aqui. Então, estamos aqui para fazer essa caminhada. E é bonito perceber isso. E conhecer a história daqui dessa comunidade, ela é diferente. Uma comunidade que buscou juntos, uma comunidade que trabalhou junto. Quando eu passei aqui como irmão, a comunidade se encontrava, celebrava lá na associação. Mas a comunidade hoje tem o seu espaço, a sua comunidade, porque a comunidade abraçou a causa. A comunidade se empenha, a comunidade busca. É isso. Confiando no Senhor, que é a cabeça. Não é só pela comunidade, mas aquilo que motiva a comunidade a estar junto é o próprio Jesus. É isso, é sobre isso que o Evangelho fala, de sermos testemunhas. Vós sereis testemunhas de tudo isso que o Senhor nos ensinou. Ele já estava escrito que ele ia sofrer por amor, ia morrer por amor, ressuscitar por amor, e convida a comunidade à unidade, para que ela possa receber o Espírito, para que essa comunidade seja a verdadeira testemunha. É aquilo que nos motiva, aquilo que nos orienta, é aquilo que nos faz compreender. Em todos os momentos sejamos pessoas que buscam no Espírito esta força. Com esta celebração da solenidade, nós iniciamos a semana de preparação para Pentecostes. É uma semana de oração pela unidade dos cristãos. Tem muita coisa para que a gente possa pedir, para que a gente possa viver, e é o Espírito Santo que nos conduz, que nos capacita para isso. Pela nossa vontade humana, quando as coisas vêm, dificuldade vem, dá vontade de chutar o balde, né? Quantas coisas, quantas tribulações a comunidade não já passou? Quem está à frente da coordenação, quem está à frente do movimento, às vezes quando tenta fazer alguma coisa, e aí o grupo não responde, e aí o pessoal volta lá no grupo, e chama, e convida, ninguém responde nada, ninguém diz nada.
E aí, de repente, você percebe que novamente a coisa se movimenta, a coisa anda. Pois é, e se nós tivéssemos desistido lá naquele momento, a gente não tinha visto o feito do Espírito. Porque o Espírito é assim, sopra onde quer. Não somos nós que mandamos o Espírito, mas nós nos colocando à disposição do Espírito, a gente vai experimentando a graça do amor de Deus. É sobre isso, queridos irmãos e irmãs. Jesus volta para o Pai, mas quer que nós continuemos a sua missão com toda a graça, com toda a coragem, com toda a confiança, com amor, com simplicidade, com ternura. Vamos descer divina luz, vamos descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. É a unidade do Espírito que nos quer pessoas corajosas, empenhadas pela causa do Reino. Vós sereis minhas testemunhas. Se a gente, como cristão, andar por aí assim, com o peso na costa cada dia mais, alguém vai querer ser cristão? Vai provar. Se alguém vem na minha comunidade, chega na minha comunidade ao pé de guerra, tu acha que alguém vai querer fazer parte da minha comunidade ou do meu grupo? Que testemunha nós queremos ser para a comunidade hoje, para a sociedade hoje? A sociedade líquida, que tudo escorrega, e qualquer coisa é motivo para, mas alguém não me acolheu, que alguém me expulsou. Então é preciso ter mais força no Espírito, amor para enfrentar a dificuldade, porque o ressuscitado que volta para o Pai permanece conosco, porque nos ama, porque cuida de nós e nos quer uma comunidade unida. Ele é a cabeça, nós somos o seu corpo, somos os membros. Então que cada vez mais possamos nos confiar no Senhor, seguindo o exemplo de Santo Antônio, este jovem da esperança, esse jovem que testemunhou a esperança no seu dia a dia, com a sua vida, e foi sinal de esperança para muitos. Que nós também possamos seguir nas pegadas de Santo Antônio, servir ao Senhor com alegria e sermos sinal de esperança. No instantinho de silêncio, vamos continuar aí, rezando, pedindo ao Senhor que nos dê esta graça da fidelidade, do amor, para sermos verdadeiras testemunhas.